tarde, meu nome é Priscila Vieira Rosa, eu sou médica neurologista, formada na Universidade do Grande Rio, no Rio de Janeiro, com residência pelo Hospital Professor Edgar Santos, Hospital das Clínicas aqui de Salvador. Nós estamos aqui da Clínica Ibis, que tem atendimentos, fica localizada no Mundo Plaza, no Caminho das Árvores, e nós temos aqui as especialidades de reumatologia, dermatologia, gastroenterologia e neurologia. Eu trabalho aqui na clínica fazendo atendimentos neurológicos e hoje nós vamos falar sobre uma doença muito comum dentre as doenças atendidas pela neurologia, que é a enxaqueca. Embora algumas pessoas não saibam, a enxaqueca ela é uma dor de cabeça, ou conhecida cientificamente como cefaleia, e existem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça. A enxaqueca é apenas uma delas. Então, é uma dor que é caracterizada por uma dor unilateral, que é isso, geralmente um lado da cabeça, que pode variar em intensidade da dor, então cada paciente vai ter a dor, do seu tipo, e pode impossibilitar o paciente, inclusive, de realizar as atividades habituais de vida. Muitos pacientes, junto com a dor, desempenham uma intolerância à luz, uma intolerância a odores, náuseas, vômitos, tonturas, são alguns sintomas que podem vir associados ao quadro de dor. A enxaqueca ela pode ser dividida num quadro agudo ou num quadro crônico. A enxaqueca crônica ela é um tipo de dor que dura no mínimo 3 meses e pode se apresentar por alguns dias, geralmente com a duração entre 15 dias, para a gente considerar como uma dor crônica. A enxaqueca é uma dor que ainda não tem cura, então nós temos alguns tipos de tratamento, mas cura para a doença ainda não foi desenvolvida. E a causa específica da enxaqueca também ainda não foi definida. A gente sabe que pode ocorrer alterações químicas, alterações hormonais, alterações vasculares, mas ainda não tem uma causa totalmente definida. Então, dentre os sintomas da enxaqueca, quais os sintomas principais nós observamos? Uma dor latejante, geralmente o paciente descreve como uma dor que parece que tem algo pulsando na cabeça. Unilateral, então o predomínio que a gente utiliza na anamnese, na consulta do paciente, é justamente saber como a dor se comporta. É uma dor que ela é descrita pelo paciente como moderada até severa, e pode ser agravada por atividades físicas, não em todos os pacientes. Como eu já disse, pode vir acompanhada de náuseas e vômitos, de tonturas, de intolerância à luz, intolerância a odores, intolerância a barulhos. E não pode estar atribuível a outra causa, não ter uma outra patologia, uma outra doença que possa levar ao quadro dessa dor de cabeça. Entre os fatores conhecidos que podem levar a um quadro de enxaqueca, a uma crise de enxaqueca, nós temos um bem comum atualmente, que é o estresse, falta de rotinas no sono, então pacientes que dias dormem muito cedo, dias dormem muito tarde, dias perdem noite, estão mais suscetíveis, têm uma facilidade maior de apresentar crises de dor. Jejuns prolongados, muito tempo sem se alimentar, isso é ruim. Traumatismo craniano, que é isso, bater a cabeça, lembrando que são fatores desencadeantes, não são causas, viu? Não são fatores que podem levar a ter a crise de enxaqueca. Mudanças de temperatura, então pacientes que saem de locais muito quentes para locais muito frios, isso também pode desencadear dor. Variações hormonais, mais comum nas mulheres, então o período menstrual é uma queixa muito comum das mulheres, tem uma piora muito grande de enxaqueca nesse período. E atividades físicas, certo? Dentro da linha de tratamento para enxaqueca, o que nós temos atualmente? Nós temos 2 linhas de tratamento para enxaqueca.
tratamento medicamentoso, né? Duas linhas de tratamento medicamentoso. Nós temos a linha profilática, certo? Dentro do que é essa linha profilática? São medicações que nós utilizamos a fim de evitar que o paciente tenha crise de enxaqueca, certo? Então, esses tipos de medicação, dentro dessa linha de profilaxia, nós temos alguns grupos de medicamentos e isso é definido numa consulta em que o paciente faz a avaliação médica e nós vamos avaliar qual é a melhor medicação para ser introduzida para o paciente e se ele tem indicação de tratamento. Lembrando que nem todos os pacientes têm indicação, a gente geralmente trata os pacientes com enxaquecas crônicas. Além do tratamento profilático, nós temos o tratamento utilizado nas crises, certo? Que é o tratamento para controle das crises. Essas medicações entram os analgésicos, mas geralmente nós costumamos usar analgésicos específicos para enxaqueca, certo? Além desse tratamento profilático medicamentoso, atualmente nós temos um tratamento que se utiliza uma toxina botulínica, certo? Que tem algumas marcas que a gente utiliza de toxina botulínica, em que nós fazemos algumas aplicações em pontos específicos da cabeça até a região do pescoço e o paciente tem uma resposta boa em diminuir a quantidade de medicações orais. Não é uma cura para a enxaqueca. Ele é um tratamento, assim como as medicações orais, né, os comprimidos. Além disso, nós temos também tratamentos adjuvantes. O que é isso? Tratamentos complementares ao tratamento oral. O que a gente utiliza muito associado é a acupuntura e tratamento psicológico. Vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos, né, e verdades que nós podemos observar na enxaqueca crônica, né, que é o foco, são os pacientes que geralmente procuram o consultório, são os pacientes que têm dor por muito tempo. Então, nós temos algumas perguntas sobre mitos e verdades que nós selecionamos. A enxaqueca não requer um tratamento especializado? Mito, né? A enxaqueca, ela é uma doença, certo? E como uma doença, ela deve ser tratada. Então, o paciente necessita procurar o consultório para nós podermos fazer a avaliação do paciente em relação a que tratamento seria melhor, quando seria o melhor momento para introduzir. Certo? A enxaqueca pode ser hereditária? Verdade, sim, ela pode ser hereditária. Não obrigatoriamente, uma coisa importante, embora algumas pessoas acreditem que ter dor de cabeça é normal e não é normal, algumas pessoas, quando chegam ao consultório, elas dizem, não tem ninguém na minha família com a dor igual a minha. Então tem uma certa tendência em frisar igual a minha. Mas nem todas as pessoas da família vão ter dores iguais, certo? Então a gente precisa caracterizar se realmente todos são enxaqueca ou não. Mas as dores não obrigatoriamente precisam ser semelhantes para se dizer que o familiar tem ou não enxaqueca. Outro ponto, mulheres são mais acometidas por enxaqueca crônica? Verdade. As mulheres são mais acometidas, como eu já falei inicialmente, por conta das oscilações hormonais que elas são submetidas, certo? Durante o período menstrual, com a oscilação de hormônio, as mulheres costumam ter mais crise de enxaqueca por esse motivo. Próximo ponto, os medicamentos analgésicos para dor de cabeça podem ser tomados livremente? Mito. Não devem ser tomados livremente. Por quê? Com o uso abusivo, né, o uso em excesso de analgésicos, a dor de cabeça ela costuma tornar refratária. O que é isso? Ela já não responde mais, a partir de um certo tempo, aquele mesmo medicamento em que a pessoa está acostumada a utilizar. Então, o ideal é que, para ser orientado quanto ao tratamento, sempre procurar o atendimento médico. Enxaqueca crônica não tem tratamento? Mito. Embora ela não tenha cura, como eu já disse, ela tem tratamento. Alguns tipos de tratamento e hoje em dia tratamentos efetivos, dependendo da aderência também do paciente. A toxina botulínica do tipo A, ela cura a enxaqueca crônica? É um mito, ela não cura.
Como eu já disse, ela também faz parte do tratamento, certo? Hábitos saudáveis amenizam os sintomas da enxaqueca crônica? Sim, verdade. Quanto mais o paciente tiver hábitos saudáveis de vida, quanto em relação à alimentação, à qualidade de sono, à qualidade de trabalho, isso também ajuda a melhorar o quadro da enxaqueca. Temos mais algumas perguntas de alguns pacientes. A senhora Nida Anjos, ela diz que sente dores de cabeça todos os dias, claridade incomoda muito, acorda no meio da noite com dores fortes na nuca e testa. Nida, o ideal é que você fizesse uma avaliação neurológica, até para nós podermos observar se essa dor de cabeça pode ser uma enxaqueca, ou como eu já disse no início, como temos vários tipos de dores de cabeça, pode ser que a sua dor não seja uma enxaqueca. Mas sentir dor não é normal, então uma consulta seria ótimo para nós podermos definir o seu tipo de dor e poder lhe ajudar. A próxima pergunta é da Mila Físio. A toxina botulínica é prejudicial ou ajuda a bloquear a dor da enxaqueca? Bem, a toxina botulínica ela não é prejudicial. Como eu já disse, ela é um dos tratamentos para enxaqueca. Para que fique claro, nós temos aqui um bonequinho que é fornecido por uma das empresas, né, que fornece a medicação, a toxina tipo A, onde nós estamos vendo essas marquinhas, esses pontinhos, são justamente os locais onde nós vamos fazer a aplicação da toxina, certo? É sabido, né, em estudos, que os pacientes que fazem a aplicação de toxina costumam ter uma resposta, aqueles que têm indicação, né, que tem uma enxaqueca crônica com indicação, costumam ter uma resposta satisfatória a nível de diminuir a intensidade das crises, certo? Então a toxina botulínica ela não é prejudicial, na verdade ela é benéfica. E ela ajuda a bloquear a dor da enxaqueca? Sim, ela ajuda a diminuir as crises, tá certo? A Tati Mary disse: minha filha de 8 anos sente muitas dores de cabeça, às vezes por 2 dias seguidos. Pode ser enxaqueca? Aí, Tati, você precisaria trazer a sua filha também para uma avaliação. Porque assim, ela sente dores de cabeça. Como nós temos vários tipos, nós precisaríamos conversar como é o tipo de dor de cabeça da sua filha. Enxaqueca pode sim acometer crianças de 8 anos, certo? É uma dor de cabeça que pode acometer crianças, então pode ser que ela tenha uma enxaqueca. Aí, numa consulta médica, seria o ideal para nós podermos dar esse diagnóstico. E a Thaís Almeida diz: sofro desse mal desde os 9 anos. Tenho hoje 35 anos e está cada vez pior. É muito sofrimento. Faço acupuntura, bloqueio anestésico, mas quando a crise vem, nada impede. Thaís, eu não sei se você faz algum tipo de acompanhamento médico com algum neurologista, algum tipo de tratamento. Mas assim, você faz já os tratamentos que a gente falou aqui, como adjuvante, né, que eu nem citei, mas o bloqueio anestésico também é um tratamento adjuvante medicamentoso, né? E nós poderíamos conversar também sobre que meios poderíamos utilizar para evitar que as crises venham. Se realmente você só tem enxaqueca, se você pode ter dores de cabeça associadas, que pode acontecer, além da enxaqueca, o paciente ter um outro tipo de dor de cabeça, e aí talvez você esteja fazendo um tratamento e esse tratamento não esteja eficiente para um tipo de dor, mas não para o outro, aí também teríamos que avaliar essa questão sua dor. Bem, outras perguntas que surgirem, nós vamos responder em forma de post, lembrando sempre que é importante uma avaliação médica para podermos ter o diagnóstico do tipo de dor, confirmar se ela é uma enxaqueca e assim poder fazer o tratamento do paciente, ajudando a melhorar o quadro de dor, que não precisa atualmente estar sentindo dor. A gente tem vários métodos para tratar isso. Obrigada.